Gay, na infância você foi um bom menino? Até hoje sente que precisa ser mais bonito, mais rico, mais interessante para ser verdadeiramente amado e respeitado? Sente que vive num modo de performance, com medo que as pessoas descubram quem você realmente é? Isso e mais a gente vai discutir no tema de hoje. Olá! Olá! Como estamos? Eu tô bem, Eu também tô bem bem essa semana. animado. Semana tô animado. Essa semana, Uhum. essa semana a gente tem tudo pra discutir assuntos seríssimos, assuntos polêmicos, mas tão legais também ao mesmo tempo, né? Eu acho que esse assunto, na verdade, é uma coisa que poucos gays percebem que tem, mas quando percebem, isso ajuda muito eles a lidarem com a vida, com relacionamentos, com o trabalho, né? Eu acho que de modo geral. Então, se isso é uma coisa que tem te pegado, em algumas áreas dessa vida, às vezes até todas, né? Então, Uhum. assista esse vídeo porque tá bem legal. Eu sou o Lucas Evito, psicólogo. Eu sou o Jonah, também psicólogo. Bom, esse é mais um episódio do Pod Gay. E pra gente dar as boas-vindas de hoje, amigo, eu tô curioso pra saber, você é uma pessoa que sente vergonha na vida? Ai, graças a Deus, eu sou super extrovertido. Não Já consigo ficou, nem falar. acabou de ficar com vergonha. Gente, eu tenho muita vergonha. Vou até Eu tomar um sempre suco. tive muita vergonha. Eu sempre fui um menino muito envergonhado. Dentro de casa, na escola. Eu tinha muita dificuldade pra falar em público. Você sabe que a internet, na verdade, foi uma maneira muito legal de eu conseguir me expressar. Porque eu senti um certo É controle. mesmo? Aham, eu senti um certo. É doido isso, né? Porque você coloca sua cara pra gente que você nem conhece. E aí é legal porque eu consegui, tipo, pra quebrar um pouco disso, sabe? Com a internet, porque é uma forma controlada. E como eu comecei na pandemia também, tipo, eu não via ninguém. E querendo ou não, isso não Hum, ajudava, porque eu gravava e não via ninguém no dia seguinte, né? Então isso me ajudava. hum, Então acho que isso quebrou muito, assim, da minha vergonha. Mas ainda é muito marcante, sabia? é, né? E você? Cada vez menos, mas eu admito que esse é um tema que ainda me pega. Uma vez eu tava conversando com um cara, a gente tava num date da vida, daí eu virei e falei pra ele sobre vergonha, e daí ele me disse: Ah, mas eu não tenho vergonha, eu não sou tímido. O que é curioso, né? Porque timidez e vergonha não é a mesma coisa. Bom ponto. É um bom ponto. Tem muita gente que fala assim: Eu não tenho vergonha nenhuma, eu sou super desinibido. Mas desinibido como e pra quê? Em que Sabe? situações, né? É, porque senão a gente entra nesse lugar de achar que a pessoa, então, que grava vídeos e que é super espontânea de frente pra câmera é uma pessoa desinibida. E não é verdade. E na verdade, a maioria das pessoas que eu conheci que gravavam vídeos, tipo, na internet, São eram super super tímidas. tímidas. Uhum. É muito doido. E a gente tava conversando sobre isso hoje, né? No almoço, que na verdade o Jonah, ele é uma pessoa que era muito tímida e que você foi ganhando ao longo dos anos Depressão. depressão, que fez a timidez ficar muito pra trás. E ele nem lembrava que era tímido porque ele tinha muita depressão. Não, que você foi arranjando estratégias pra lidar com essa timidez. Isso é Uhum. muito legal. Acho que você pode falar até pra galera aqui como que foi pra você esse processo, né, ao longo do episódio, claro. Mas pra você que sente timidez e sente dificuldade, porque tem uma coisa também, né? A gente é gay, a gente tem essa dificuldade, mas a gente vive também num país onde todo mundo é too much, né? Nas ruas, a nossa Uhum. cultura é muito calorosa, as pessoas falam muito, Muito elas. expressiva, né? A mulher do meu irmão, que é da Espanha, ela veio pra cá e ela ficava, tipo, muito assustada porque as pessoas aqui falavam muito alto e do nada gritavam, assim, na rua, sabe? E ela ficava, tipo, achando que, tipo, era Gente, com ela, é só sabe? uma segunda-feira às 7 da manhã, não entendi. Exato. Mas interessante que para muitas culturas, isso, tipo, é uma coisa que não acontece e talvez eu não me incomodaria tanto também. Então, assim, eu acho que também tem muito a ver com a carapuça, né? Não a carapuça, né? Mas a forma como a gente se É, esconde, né? máscaras, né, que a gente vai adotando pra esconder isso. A gente já chegou aqui com os dois pés no peito, e eu acho, Nossa, né? E eu acho legal trazer do porquê que a gente tá falando sobre vergonha. por quê? Por quê? Um dos grandes objetivos, eu acho que talvez seja o principal ponto que a gente vai trazer no episódio, no vídeo de hoje, é para falar sobre uma teoria de desenvolvimento da identidade gay, Hum. proposta por um psicólogo chamado Alan Downs, autor do livro The Velvet Rage. É muito bom esse livro. Pena que ele só tem. Em inglês. Infelizmente, esse livro só existe em inglês, não tem tradução dele. Mas quem conseguir. É assim, ó, simplesmente babadeiro. Este É, livro aqui, ele está para os evangélicos, ele está para os gay. terapeutas que atendem homens gays, o que a Bíblia está para os evangélicos. Praticamente a Bíblia da psicologia gay recente. De uma forma muito legal, eu acho que o Alan, ele traz uma teoria sobre como que homens gays desenvolvem a sua psique a partir da experiência
de serem criaturas tratadas como diferentes e estranhas num mundo que é majoritariamente compostas por homens héteros. Ou seja, um mundo que não foi feito para nós. No mundo que não foi feito para nós. Tanto que o título, The Velvet Rage, fala sobre a fúria de veludo. E eu acho que ao longo do episódio a gente vai explicar um pouco isso. A vergonha, ela é um assunto intrínseco. E eu acho que grande parte, né, a nossa intenção com o objetivo de hoje é que a gente possa fazer uma grande retrospectiva desse livro, falando algo sobre as 3 fases na vida de um homem gay. Como é se descobrir um homem gay dentro de uma sociedade tão preconceituosa? Quais as estratégias que a gente desenvolve para lidar com isso? E, eventualmente, como que a gente pode sair disso, né? Hoje mesmo, inclusive, eu tive minha sessão de terapia, e eu estava falando com a minha terapeuta sobre isso, e ela virou e disse assim, sabe, Jonah, nem tudo é sobre ser gay. E daí eu fiquei tipo, ela é. Se tu olhar bem de perto, bem de perto, assim, as pessoas não estão tão muito preocupadas se tá beijando homem e mulher. E daí eu entendi o que ela quis dizer. O ponto dela foi o seguinte: quando a gente passa por uma experiência tão traumática como é de crescer num mundo majoritariamente heterossexual, ou que é inclinado a, nós ficamos com a nossa consciência, a nossa psique, as nossas emoções, o pensamento, memória, enfim, todos comprometidos de alguma forma por conta dos estresses decorrentes desses eventos. Que é que dentro da psicologia afirmativa a gente chama de estresse minoritário, que é um termo muito importante para entender muitos processos, né, igual você está falando em relação a como que a gente vê o mundo, né, porque a maneira como a gente enxerga o mundo, ela é amplamente influenciada por esses primeiros anos de vida, né, eu estava vendo uma pesquisa muito interessante que fala o quanto que o homem gay, ou até mesmo uma outra minoria, a depender da cultura, ela acaba desenvolvendo uma visão do mundo muito negativa, ou seja, você cresce achando que o mundo é um lugar muito difícil, muito ruim ou só ruim, né? E ao mesmo tempo você cresce achando muito diferente e com pouca habilidade para você lutar contra esses inimigos externos. Ou seja, você vê um mundo ruim, uma guerra, e você, de certa maneira, incompetente para essa guerra. Então faz a gente, e o seu corpo, você fica em alerta, completamente, sabe, buscando situações e elementos para você se proteger e antecipar de um problema, de um perigo. Então você cresce já super em alerta, tentando evitar com que você perca essa guerra, já que você entende que o mundo externo é uma grande guerra contra você. Então isso eu acho que vai começando a gerar esse estresse, né? Uhum, O estresse que é você ficar em alerta o tempo inteiro, né? uhum, Imagina, tipo, você é ansioso por vários anos da sua vida quando você é uma criança, quando seu cérebro nem tá formado, sabe? uhum. Então isso vai gerando, tipo, na pessoa certas formas de se proteger. Por isso que a gente vê muitos relacionamentos relacionamentos gays que às vezes não tem muita intimidade, gays que são muito isolados, gays que não conversam de intimidade com os amigos, conversam de tudo, diva pop, São muito de reativos, sexualidade, que são reativos ou que se escondem ou que se demais. escondem demais. Às vezes sempre pros extremos, né? Uhum. É doido porque às vezes a gente vê uma pessoa que é super. Acho que, tipo, eu e você, por exemplo, você é muito mais combativo e eu sou muito mais, tipo, na minha, sabe? Embora a gente tenha, tipo, questões e, na verdade, comportamentos hoje que podem ser muito diferentes, às vezes vem do mesmo lugar, né? Então, às vezes a pessoa que você acha que é super arrogante e que às vezes é arrogante, ela, na verdade, tem o mesmo sentimento que você, no fundo, né? Isso é muito doido de pensar, porque É. são comportamentos muito diferentes. Então, às vezes, seu colega. Sabe uma coisa que eu gosto muito de conversar com meus pacientes? Quando eles vão em Não. baladas ou ambientes que são muito LGBTs. Porque a sensação que se tem é de como se fosse uma guerra ali, sabe? Né? Tá todo mundo Uma meio que tentando se disputa. defender. Tá todo mundo tentando se mostrar e se defender ao mesmo tempo, né? Tá todo mundo com medo ao mesmo tempo. Mas quando você para e descobre o que cada um tá sentindo ali, você vai perceber que cada um tem sua forma de reagir e demonstrar, mas que tá todo mundo com receio de que os outros vão pensar, com receio de se alguém vai chegar nele, se não vai, se tem alguém mais bonito, se tem alguém mais feio. Todos fugindo do quê? Tô brincando. Da vergonha. Todos fugindo da vergonha. Amigo, a gente tá no YouTube agora. Ai, E você sabe que no Spotify nem falava essas coisas, né? Pois é, nem no Spotify você se passava desse Ai, jeito. gente, desculpa. Eu tô tomando café. Não, tá tudo bem. A gente gosta. E é pior, não podia ser cunhaque, né? E não é um café, tá até tremendo, tadinho. Ai, meu Deus. Amigo, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. Vamos pro tema? Olha só.
Mas isso só eu queria trazer um ponto antes que tu falou. É por conta disso, do estresse minoritário, que tem vários teóricos que comparam a sobrevivência à opressão, à LGBT mais fobia de qualquer forma, à experiência de estresse pós-traumático. Hum, Porque é um evento que acontece ou de forma crônica, numa sequência, ou com uma magnitude muito grande. E a gente não tem condições e não tem tempo de digerir, de processar aquilo. sim. É como se fosse uma grande jiboia, assim, que comesse um boi inteiro e depois você fica do tipo, sabe, colapsado, literalmente por dias. E claro, ao longo de uma vida, né, isso tem um impacto grande. Então, parte do que a gente vai fazer aqui hoje é resgatar um pouco desse livro, passar pelas 3 fases que o Alan cita e fazendo um kikiki do que aparece, do que surge. E convidamos você para que você pegue o seu café, pegue seu vinho, pegue seu conhaque, pegue seu boy, pegue quem você quiser, traz para cá para discussão, porque vai render. Eu vou ler alguns trechinhos do livro e daí a gente vai conversando. Sabe ler, e sabe ler. O Alan, ele vai citar as 3 fases, como eu disse, e a primeira parte do livro, uma introdução que ele faz, antes de falar das 3 fases, ele vai chamar de as raízes da raiva. Vou explicar com calma e a gente vai discutindo ao longo do tempo para entender, tá? Mas vamos lá. Ele diz assim: talvez, perto dos 4, 6 anos de idade, os seus pais começaram a perceber que você era diferente. Na medida que o seu sentimento de diferença foi crescendo, também foi expandindo consideravelmente o medo de que a sua diferença pudesse causar a perda do amor e da afeição de seus pais. Esse terror de ser abandonado, estar sozinho e incapaz de sobreviver, nos obrigou a encontrar um jeito, qualquer jeito, de manter o amor dos nossos pais. Não podíamos mudar quem éramos, mas pelo menos podíamos mudar o jeito como nos comportávamos. Uau. É legal porque essa época dos 4 ou 6 anos de idade é a fase que eu acho que muitos de nós começam a perceber coisas. Eu, por exemplo, dei meu primeiro beijo aos 6 anos de idade Sério? num menino. Sério? Verdade. A Você gente lembra tava... como é que foi? Lembro, a gente tava na creche, e daí assim, a creche era tipo, a creche era retangular, né, assim, e do lado da creche tinha um pátio, tudo Aham. fechado. Encostado nas paredes das salas, tinham bancos de concreto, assim. E daí a cena que me vem é de nós dois deitados embaixo do banco, no chão. Eu não lembro quem que tava por cima de quem, mas a gente deu um selinho. E como a escola era retangular assim, a gente estava debaixo de um banco, quem estava do pátio não conseguia ver, só se tivesse do lado do banco. Então quem estava mais para cá e o parquinho ficava mais para cá, não conseguia ver que tinham 2 pessoas embaixo do banco. Foi muito chocante, porque eu encontrei esse cara anos Eu ia depois, perguntar. na Crisma, e ele claramente era hétero, né? Assim, Ai, que até triste. onde eu sei, né? Nunca vi ele depois também, vai que a gente tenha se esbarrado pelos aplicativos, nunca soube. Mas olha que curioso. Nessa época aconteceu isso pra ti também? Aconteceu isso pra você também? Como é que foi pra ti? Aos 4 e 6 anos de idade, você já sabia? É. Então, na verdade, quando eu tinha talvez uns 6 anos, 6, 7 anos, Ah, eu lembro que eu assistia o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí o Pedrinho, na época, eu nem lembro que o ator, talvez o ator que teria até problema, eu não lembro. Mas eu lembro que eu achava, tipo, ele muito atraente. Eu lembro que eu ficava falando dele, eu tinha fissura nele, eu tinha. Porque assim, a gente, quando é mais novo, a gente não gosta da mesma maneira que a gente gosta hoje, né? Então, por exemplo, eu copiava muito o jeito dele. Então, eu tinha o estilingue, né? O Pedrinho tinha um estilingue, então eu queria ter. Eu queria me vestir igual a ele. Eu ficava tipo, meio que obcecado, assim, por ele. Eu era uma criança obcecada. Só que quando você é criança, tipo, tá tudo bem, né? Porque de fato é uma coisa normal de criança fazer. Mas ali, na verdade, era uma forma de eu me sentir, sei lá, de talvez processar a atração que eu tinha ali por ele. Então, foi a primeira vez que eu me senti. Eu lembro de ter. Eu lembro exatamente de ter um dia eu ter o pensamento, tipo, acho que isso não é normal. Não, não exatamente esse pensamento tão uhum. concreto, assim, mas Tem algo de estranho tipo assim, aqui, nossa, né? eu acho que eu sou estranho.
sabe? E aí eu acho que foi a partir desse momento que eu comecei a me fechar. Eu falei, acho que eu sou estranho, acho que eu não sou esperado. E aí eu comecei a me fechar cada vez mais. Você sabe que meus pais, eles falam muito que eu era aberto, que eu era muito alegre, que eu era muito animado, que eu era zero tímido. Sabe o que eu fazia? Eu e minha prima, a gente pegava o microfone da Eliana que a gente tinha e a gente chamava a vizinhança inteira da minha avó e fazia show. Então, tipo assim, não é uma coisa de criança tímida. Só que a partir do momento que eu comecei a entender, sabe? Principalmente dos 7, 8 anos, fechei. Meus pais falam que eu fiquei, tipo, mais ranzinza, fiquei mais mal-humorado. Eu lembro que eu sentia muito tédio, mas eu não acho que era tédio, eu acho que era, tipo, até mesmo um sentimento de isolamento, um sentimento de acho uma dificuldade até. Acho que anteveio. Acho que o momento que anteveio minha depressão, sabe? Acho que foi início ali. Foi quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu desenvolvi a depressão. Mas Hum, eu acho que foi tipo a sementinha ali que aconteceu. E esse tédio, na verdade, era esse sentimento. Mas uhum, tudo isso porque eu sentia que eu ia enfrentar uma batalha muito grande. É, e começou com o Pedrinho, olha que louco, né? uhum. Então, tipo, eu lembro dessa cronologia, assim, muito clara, assim, na minha infância. E eu acho que isso pega muito quem é mais novo, porque os pacientes eles falam, mas eu não lembro de que eu não entendia que eu era gay, eu não entendia que eu era tipo que eu gostava de menino. Só que é doido porque a gente não entende que a gente é gay, a gente entende que a gente gosta de menino. Só que no momento em que a ficha cai que você é gay, aí que vem mais vergonha ainda. Aí que vem mais a estratégia de, meu Deus, eu Uhum. pertenço a isso. Como se fossem coisas diferentes. Aí, tipo, é um peso que cai do tipo, meu Deus, eu sou essa minoria, eu sou essa pessoa que está sendo ofendida, tipo, eu sou igual a essa pessoa que está sendo ofendida. E aí essa comparação também serve pra gente criar uma certa proteção, tipo, nossa, eu não posso ser igual aquela pessoa, igual aquele gay que tá sendo, sofrendo bullying, né? Então a gente começa a criar uma certa casca a partir da observação das outras pessoas, né? É bem louco isso que você está falando, assim, né? Porque tenho vários pacientes que me descrevem depressão na adolescência, Cedo demais, né? muito cedo. E quando a gente vai explorando isso sempre, em muitos casos, sempre recai nessa percepção muito cedo de que tem algo sobre mim que é falho, que é imperfeito, E perigoso. perigoso e que torna de mim uma pessoa incapaz de ser amada. Né? Isso é bem importante. Nós somos seres, nós mamíferos, seres humanos, somos seres de grupo. Somos seres que carregam na nossa genética um componente gregário. Quando a gente fala sobre nós, o ser humano é um ser social, é exatamente isso. Evolutivamente falando, a gente precisou buscar Nós grupos, dependemos. grupos para gente. Os seres humanos que sobreviveram foram aqueles que buscavam e tinham necessidade de estar em bando, né, em grupo, porque eles precisavam se proteger. E isso manteve até hoje. Exato, por isso que no livro ele começa a falar sobre o como a perda do amor dos pais é uma coisa importante. Tem uma coisa meio poética, filosófica e psicológica, mas também tem um caráter que eu acho que é biológico. Total. Uma criança de 4, 6 anos de idade, ela reconhece os limites de que ela tem. É. Ela sabe que ela não é capaz de sobreviver no mundo sozinha. E correr o risco de perder o amor daqueles que não só devem amá-la, como são os guardiões que vão ajudá-la a sobreviver nesse mundo, é algo super perigoso. Muito cedo a gente desenvolve uma sensibilidade para perceber como que os outros estão reagindo a partir do que a gente faz. E isso é bem importante. Eu queria ler mais um trechinho que o Alan traz. Olha Nosso só. pastor. Nosso pastor. Nos tornamos dependentes em adotar uma skin, uma pele, de acordo com o ambiente, que o ambiente impõe a gente como uma forma de conquistar o amor e o carinho que nós desejamos. Não surpreendentemente, o efeito de longo prazo que isso causa é a nossa inabilidade de nos autovalidarmos. Eu fico sempre esperando que o outro reconheça que eu sou bom, É. que o outro reconheça que eu sou incrível, porque eu acredito no fundinho do meu coração que tem algo sobre mim que é horroroso e que jamais pode mudar e que jamais vai ser bem visto. E daí ele continua. Então,
O pequeno menino com um grande segredo se torna um homem que é movido a evitar vergonha, escondendo a sua verdade sombria, faminto por uma autenticação, por uma validação autêntica, e sem um senso confiável de autodireção, ele desenvolve um radar sofisticado para coisas e pessoas que o farão se sentir bem consigo mesmo. Nossa, e a gente fica muito bom nisso, né? A gente fica muito bom Eu acho que o nisso. que a galera fala que é gaydar é um pouco disso também, sabe? Tipo, Você sabe que cara, é muito doido. Meus pacientes, a maioria, tipo, tem uma sensibilidade muito grande. A gente desenvolve, A gente, a gente, a gente a desenvolve gente uma tem prótese, a gente sensibilidade, a gente sente. sente, A Nicole, gente sente, a Nicole. gente percebe o como as outras pessoas estão reagindo. Por isso que tem muitos momentos da vida que às vezes a gente anda na rua, a pessoa não fala nada, mas a gente percebe que ela foi preconceituosa pelo olhar. Só que a gente meio que é tido como doido. Até pela gente. Tipo, Aham. não, mas a pessoa não fez Ah, nada. Só que a pessoa deu um olhar, a pessoa, tipo, evitou de ou te atender mal e atender outra pessoa bem, sabe? A gente percebe essas nuances. Cara, é muito doido, porque a minha mente, ela ficou muito adaptada a perceber nuances, tipo, uma sensibilidade. Então, e isso é positivo em alguns momentos. Isso eu acho que me ajudou, por exemplo, com a psicologia, isso me ajudou com a criação de conteúdo, isso me ajudou a me relacionar com novas pessoas, mas também me trouxe muito peso, porque eu chego no final do dia muito cansado, meu cérebro automaticamente fica calculando tudo o tempo inteiro, então você vai, tipo, na rua, como é que as pessoas estão me enxergando? Como é que essa pessoa falou? Qual que é o tom que ela utilizou? Será que isso é uma ameaça pra mim? E a gente não é tão claro na nossa mente isso, não é que a gente para e pensa, nossa, será que foi ameaça? Não, é tipo meio que vai acontecendo um monte de pensamento ao mesmo tempo, né? uhum. Então vai ficando tudo embaralhado. Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer nesses momentos, que é pegar e escrever. Escrever me ajuda muito, porque eu consigo entender muito desse motor que fica dentro do meu cérebro, e entender por que às vezes eu tô sentindo uma vergonha, por que eu tô sentindo um medo, por que eu tô sentindo ameaça, por que eu tô sentindo angústia. Cara, o homem gay, tipo, ele costuma ser muito sensível por conta disso. Então é legal que você tenha um pouco dessa consciência sobre as suas emoções e o que está acontecendo para você ter essas emoções, justamente para você não ficar tão refém dos ambientes e não tomar só decisões que são emocionais, né? Hum. Às vezes muitos homens tomam decisões, tipo, de terminar relacionamento, sair do trabalho, brigar com os pais, de ser impulsivo. Às vezes muito por conta desse sentimento mais emocional, mais apurado e que ele não consegue talvez processar e lidar, né? Uhum. Então é interessante quando você tem essa consciência. Anotar pra mim, isso vai depender de cada pessoa, mas anotar pra mim é uma coisa que costuma funcionar muito. E várias abordagens terapêuticas, né, trazem o anotar também como um É o exercício bom, journaling. o journaling. Ah, chique. Eu queria ler mais um trechinho. Gente, na verdade, assim, ó, eu queria ler esse livro inteiro, eu queria fazer um Amigo, você tá audiobook. muito pastor com essa roupinha, lendo Eu tô, livros. né? Ai, gente, então é A palavra do evangelização. Alan me tocou, Alan. E me desculpe se eu me engaguejar em algum momento, é porque isso aqui é um livro em inglês, então eu tô fazendo uma tradução literal em tempo real. E lembrando que ele alfabetizou ontem. Eu me alfabetizei ontem, exatamente. Olha só, ainda sobre essa parte do esconder vergonha, ele fala assim: o pequeno menino, com um terrível segredo, esconde a sua maldição com uma cortina feita de camurça. Uma cortina, por que de camurça que ele se refere aqui? Porque é uma coisa que é resistente e ao mesmo tempo é bonita, né? Tanto que no livro, né, a capa dele, olha só, o menino gay tá com uma gravatinha rosa. Tem um negocinho. E daí ele complementa e ele fala: o segredo que não pode ser revelado, nem mesmo para ele mesmo, um segredo que não pode ser revelado, nem mesmo para ele mesmo, pelo medo de que isso o consuma completamente. Dentro do fundinho de seu coração, longe da luz de iluminação, o segredo vive. No fundo dessas camadas de uma façada pública, de uma máscara que ele cria, de uma mitologia pessoal e da própria fantasia. Tirando as peles dessas camadas bem fundamentadas, ele apenas terá a possibilidade de ver com clareza o segredo por aquilo que de fato é: o ódio que sente por si mesmo. O que o Alan está trazendo é o seguinte, que muitos de nós desenvolvemos e aprendemos na infância
formas de esconder do mundo, inclusive de nós mesmos, toda dor, toda vergonha que a homofobia causa e especialmente a raiva que nós sentimos. Uma raiva que muitas vezes é direcionada para o mundo, mas que na verdade, quando a gente olha bem fundo, volta para nós mesmos. Por quê? Porque não foi o outro que nasceu gay, né? Fui eu. Parece que tem algo de errado comigo e que eu sou o problema, que eu não consigo mudar. E também a criança, ela é muito Literal, egocêntrica, né? né? E ela é egocêntrica. Então, ela não entende que, meus pais ou o mundo me trata dessa maneira porque ai, tem toda uma questão. Tipo, você não vai. A criança ela entende, putz, meu pai tá me olhando torto. As pessoas estão me olhando. Ah, a culpa é minha, né? Tipo, é óbvio que a culpa é minha. E por mais que você entenda hoje que não tem nada a ver com a culpa é sua, é Uhum. condicionado no seu cérebro que você é essa pessoa que causou tudo isso. Então, tipo, existe uma raiva interna, que é isso, né? Que às vezes vai pro outro, que às vezes vai. Nossa, essa questão de raiva, ela. Sabe que eu observo muito, tipo, em redes sociais de homens gays, por exemplo, quando existe uma discordância de alguma coisa e o negócio, ele sai, tipo assim, de um. Poderia ser só um contra-argumento pra um. Vai tomar no cu, seu. Eu vou chegar aqui, tá? Porque ele fala sobre Os isso. gays do Twitter? Ele fala, não, sobre essa hiperreatividade. Aham. De É onde tipo que vem? você vê. Caraca, mas por que que essa pessoa tá reagindo assim? Por que que ela tá com tanto ódio a um lugar nem conhece, né? Quer um exemplo claro disso? É quando uma pessoa ela é um gay rejeitado. Alguém chegou na Aham. balada, deu em cima de um cara. Eu poderia simplesmente ver e entender, assim, ó, como uma pessoa adulta, entender que, tipo, o outro não tem obrigação de gostar de mim, né, gente? Às vezes ele te achou feio, às vezes ele não tava num dia Você não bom. tava num bom dia, às vezes tava cansado, estressado. Você também não acha todo mundo bonito, você não quer ficar com todo mundo o tempo inteiro. E daí você poderia simplesmente virar e responder, falar assim, tá. Mas não. Rapidamente ver uma coisa do tipo aquele viado desgraçado também nem é bonito. Também nem queria. Nem Porque queria. ele é escroto. Ah, Então, porque é tipo, um ele se acha gay. demais. Ele nem é tão bonito assim, ele tá só forçando. Vira um Ele só no negócio. Instagram. E aí, uai, por que você tá correndo atrás dele então? E aí vira um negócio, começa a falar mal. Aí começa a falar mal pros amigos, tipo, ai, nossa, ele é super arrogante. Mas super arrogante, mas na hora que você foi tentar beijar ele, não era arrogante. Exato. Ué, cadê a arrogância? Como que isso foi de zero a cu tão rápido? E eu entendo quando, às vezes, a pessoa, ela te dá uma falsa ilusão, ela te manipula, isso é uma outra coisa. Mas agora, tá tudo bem a pessoa não querer estar com você, não querer fazer amizade com você, não querer te beijar, não querer te namorar. Faz parte da vida, né? Tipo, imagina alguém te forçar a fazer as coisas que você, tipo, não tá afim, sabe? Você Né? acha justo? Só que a gente pega muito pra um lado pessoal, né? Tipo, a gente não entende que, às vezes, a pessoa não quis. Por quê? Porque eu, às vezes, não sou o tipo dela, mas isso é dela. Eu não sou o tipo dela, sabe? Vão ter outras pessoas. Ah, mas porque ela não tá um bom dia? Não. É É, tipo assim, ele não gosta de mim. não, vira sobre mim. É sobre. Só sobre nós, assim, sobre eu. Por quê? Por que eu, Jonah? Eu hoje. Versículo. Gente, ai, gente, me desculpa, mas é que assim, ó. A gente provavelmente vai chegar no final desse vídeo e não vai ter passado de 50 páginas das 250 que ele tem. Porque esse livro simplesmente é maravilhoso. Cada parágrafo que tá escrito aqui daria pra gente escrever um vídeo inteiro. É. Olha só. Ele começa a falar aqui no livro que, bom, para esconder então essa raiva, para esconder toda essa vergonha que a gente sente, a gente começa a encontrar formas de mostrar para as pessoas que nós somos pessoas boas. Uma forma de fazer com que as pessoas gostem da gente. Eu acabei de falar há pouco, né? Uma forma de poder cada vez mais me aproximar de coisas e de pessoas que fazem eu me sentir bem comigo mesmo. Só que daí olha que interessante. Vou pra academia, malho, fico trincado e daí vou pra terapia depois dizer que eu não me sinto bem com autoestima. E aí? O Que loucura! que tá acontecendo? Quantas vezes você saiu pra festas, pessoas te deram vários elogios e você voltou pra casa sem acreditar? Nossa, e quanto que a gente não desmerece elogio. Então, tipo, não, mas, gente, não. Mas essa pessoa tá falando isso porque ela tá puxando o saco, porque ela quer Às vezes você carona. fica bem lindo de verde, tá? Eu fico mesmo. Isso é arrogância, tô brincando. Não, olha só. Ai! Ai, batendo no microfone, apertando o mamilo, olha só. Por quê? Por que que esses elogios não fixam dentro da gente? Porque parece que, assim, vai direto. O Alan fala: apesar de recebermos validação pelas nossas ações, não valia
de nada. Como se não tivesse uma cola ali pra grudar, né? Porque, no fundo, nós sabíamos que estávamos atuando. Consequentemente, desenvolvemos um falso eu. Um que não cresce naturalmente a partir das nossas habilidades, desejos e inteligência. Um eu que foi criado com o objetivo de nos fazer ganhar validação dos outros, enquanto o nosso verdadeiro eu permanece escondido de todo mundo. A Aqui, gente se tranca às 7 chaves. aqui entra a história do bom menino, que eu já falei, que tu já falou, que a gente já falou. Todas. Aqui surgem todos aqueles comportamentos que a gente olha para a comunidade e se pergunta por que essa pessoa é assim? Tão, às vezes, fofinha, tão igualzinho, ou tão arrogante. Exato. E aí, o Alan ele vai entrar nas 3 fases da vida de um homem gay que eu acho que a gente precisa seguir, porque assim, daqui a pouco vai dar 4 horas de episódio, a gente ainda vai estar falando aqui sobre. E eu sei que você tá gostando, porque a gente tá gostando também, tá legal, né? Tô adorando. Mas a gente precisa continuar, porque esse episódio tem um limite de duração. A gente quer que você ouça até o final. Então, basicamente nisso aqui tudo, o Alan ele vai dizer... mais um trecho aqui que acabou de me brotar e que eu preciso compartilhar com vocês. O gay que não é capaz de acreditar em si mesmo, se satisfazer consigo mesmo, busca validação no mundo ao redor dele, mas a validação que ele encontra, infelizmente, parece não satisfazer as necessidades que ele tem. Por quê? Porque quando o outro vira e diz pra mim, nossa, tá tão bonito hoje, se lá no fundo da minha consciência a mensagem que eu tenho é de que eu sou uma criatura horrível, vai ser tipo jogar uma pedra num lago congelado, sabe? Acho que, Não cria acho que ondinhas. entra um pouco também do viés da confirmação, né? Porque a gente nunca. Eu acho que todo mundo tem um pouco todo mundo tem um pouco do viés da confirmação, ou seja, o nosso cérebro acredita. A gente tinha uma conclusão e o nosso cérebro sempre fica buscando validar e confirmar aquilo. Então, se a gente tem a confirmação de que nós somos seres ruins, que nada dá certo, então, tipo, a gente vai começar a validar tudo que não é legal pra gente, tudo que é ruim. Então, se você teve uma infância que todo mundo te descredibilizou, falei que escutei falar, descredibilizou. Nossa, difícil essa palavra. Fala de novo. Descredibilizou. Descredibilizou, melhor. Então, toda vez que a gente tem uma infância marcada por esse isolamento, então a gente passa a nossa fase adulta buscando, sem perceber, confirmar exatamente isso. Então, você vai ser o melhor no trabalho, mas ao mesmo tempo você não vai reconhecer isso. Você vai estar num dia legal, mas você não vai reconhecer isso. Alguém vai te elogiar por alguma coisa e vai falar, ah, não, né, a pessoa tá buscando me elogiar, me agradar, puxar o saco. E, na verdade, não. Na verdade, tipo, é uma coisa muito mais é uma coisa muito mais do seu eu anterior, que alguém te colocou, que o mundo te mandou essa mensagem e falou, não, você não é bom. Olha só, para poder seguir, tá? É a 4ª vez que eu falo isso, mas é porque daí sempre que eu vou passar o livro, eu vejo mais uma citação, gente, eu marquei várias, mais uma citação que eu falo, meu Deus, você precisa saber disso. Olha só, porque nós aprendemos numa idade muito jovem a evitar vergonha de uma maneira muito bem sucedida, Uhum. não temos experiência suficiente de vergonha com a sua intensidade completa. Nossas estratégias de evitação mantêm a vergonha no limbo, até que, em algum momento, somos atingidos pela força de uma intensa invalidação. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: como nós aprendemos a fazer de tudo para não sentir vergonha, a gente não aprende a lidar com ela. Ou seja, a gente não tem contato com ela porque a gente tá tipo, Não, vê, não sinto. Não sinto, não vejo, não entre em contato. E daí qual é o problema disso? Como eu não aprendo a lidar com a Você vergonha, não desenvolve casca, habilidade, você não reconhece, primeiro que você não reconhece que você está passando vergonha. e você fica um pouco mais frágil também em situações que vão te exigir mais do seu emocional. Exatamente, como por exemplo, quando você é rejeitado por alguém. Como, por exemplo, quando você, tipo, tá fazendo uma entrevista de trabalho e às vezes não te aprovam. Quando Às vezes você não tá na te sua aprovam. família e não te dão atenção do jeito que você Não te dão gostaria. atenção, Quando você tá não numa aprovam o seu festa, relacionamento. quando tá numa festa e o seu amigo fica com mais pessoas do que você. E Tem que ver isso aí, né? de todas as emoções, junto da vergonha, a raiva, aquela que já apareceu aqui antes, é também uma outra, são as 2 emoções, a vergonha e a raiva, que nós temos muita dificuldade de processar e ficamos muito reativos.
E isso se manifesta primeiro, claro, dentro da gente, mas sobretudo com as pessoas ao nosso redor. É né? por isso que muitos homens gays têm aquela coisa de síndrome de Regina George. E eu ia falar sobre isso. Você sabe que a terapia do esquema, que é uma abordagem de psicologia, fala muito sobre isso. Pessoas que não conseguem se expressar e sentir, elas começam a agir de maneira muito passiva-agressiva. Muito E- hostil, né? Só que nunca direto. Nunca direto, é Então, tipo assim, você sempre nunca fala, tipo, ah, eu não "Ai, gosto de adorei você. a sua pulseira." Ou quando, sei lá, brigou com o chefe e aí começa a não cumprir prazo, aí começa a boicotar o chefe de certa maneira, falar mal. Muito bem tocado nesse assunto. Raiva internalizada, penúltimo parágrafo do capítulo. Raiva internalizada se manifesta em padrões de comportamento de autodefesa, como consumo de substâncias, abuso de substâncias químicas, despreocupação com saúde sexual e segurança, irresponsabilidade financeira, perdas de carreiras e comportamentos repetitivos de destruição de oportunidades de sucesso que podem surgir no seu caminho. Basicamente, assim, O que uma é tipo como sabotagem. autossabotagem e É. autodestruição. E o que é muito doido, porque por isso que muitas vezes o consumo de ilícitos pode ser muito maior entre pessoas LGBTs do que a população em geral. Ao mesmo tempo, também por isso que muitas vezes pessoas LGBTs também acabam desenvolvendo, ou podem desenvolver mais, tem mais chance de desenvolver transtornos, né? De ansiedade, depressão, bipolaridade, que você já tem isso Uhum, geneticamente, né? uhum. Então, Alimentar. alimentar. Então, eu acho que por isso que tem essa carga. Quando a gente fala sobre isso, não é que a gente está falando que a homossexualidade ela causa tudo isso. Muito pelo contrário. Não. O fato da gente ter adotado os sistemas que a gente adotou inconscientemente, né? Tipo, quando a gente era criança, né? É que faz a gente ter justamente esses mecanismos, contra da homofobia, do estresse, né? Só que assim, é complicado, porque como é que você vai exigir da criança que ela tenha a melhor resposta possível? E é por isso que a gente tem que agradecer ao nossa criança, porque eu sempre falo assim com meus pacientes, o principal objetivo da vida é sobreviver, né? E você tá aqui conversando comigo, deu certo. Deu Agora vamos certo. mudar, assim, vamos ter uma vida mais Vamos saudável. lapidar e vamos Mas tá refinar, tudo né? bem, você conseguiu, você chegou até aqui, isso que importa. Então, eu acho também da gente dar essa colher de chá pra gente mesmo nesse momento, sabe? Tipo, tá Uhum, tudo bem, deu tudo uhum. certo, as coisas vão mudar. Muitas vezes a gente enxerga a nossa autoestima de maneira muito baixa, mas não necessariamente que a gente é feio, que a gente vai ser rejeitado. Assim como a gente às vezes acaba enxergando a gente mesmo como completo, de maneira muito baixa, de maneira muito, eu sou muito vulnerável, mas não é verdade. O que você sente é muito diferente da realidade. Uhum. Nem sempre o que você sente é verdade. Tem um livro sobre isso, né? Com o título. Nem tudo que você sente é verdade. Não acredite em tudo que você Não sente. acredite em tudo que você sente. Eu viajei. Mas isso é muito legal, porque a gente costuma, tipo, acreditar e levar, tipo, em consideração. Tudo que a gente pensa como se fosse uma grande verdade. E aí a gente faz o quê? Toma decisões cada vez mais emocionais. E se a gente toma decisões emocionais, a gente vai pra raiva, a gente vai pra vergonha. E o legal é que a psicanálise fala que a raiva, ela é um motor importante, né? Tipo, É, da nossa, da nossa vida, né? Então acho que é também é. saber como a gente pode utilizar toda a raiva que a gente tem. Tipo, você tem raiva, você tem vergonha, tá tudo bem, aconteceu. Mas vamos usar isso, tipo, ao seu favor? Não é papo de coaching não, tá? Mas, tipo, vamos usar, tipo, essa raiva como uma energia pra você, tipo, buscar a sua mudança, pra você buscar a carreira que você quer, pra você buscar um relacionamento que faz sentido pra você, amigos que fazem sentido pra você, um estilo de vida que faz sentido pra você, né? Uma terapia. Então, é usar essa raiva ao seu favor também, Uhum. né? É. Eu penso assim, a raiva ela é um termômetro, né? A raiva é Importantíssimo. uma emoção importante que indica pra gente que uma injustiça aconteceu. A raiva é uma parte da nossa consciência que percebe que algo deu de errado, que percebe que algo foi injusto e que não deveria ter acontecido. E eu acho que isso, assim, é muito bonito, é muito especial. E o ponto que eu acho que a gente está trazendo e que o Alan traz, e que eu acho que a gente sempre fala muitas vezes, e várias literaturas sobre psicologia gay, LGBT, etc., trazem, é que essa história que aconteceu lá atrás não vai mudar. E não é com raiva de mim ou do mundo que eu vou conseguir resgatar a minha dignidade Sim. para ser amado e para ser bem visto pelas pessoas. A raiva não vai te levar pra nenhum lugar a não ser pra um buraco mais embaixo. Por mais que tenha sido injusto que você passou, que a gente passou,
tipo, aconteceu. Tipo, não tem como você Uhum, mudar isso, né? uhum. Então, acho que aceitar o que aconteceu, não no sentido de aceitar, tipo, de agradecer, não é isso, muito pelo contrário. É aceitar do tipo, beleza, aconteceu mesmo, sabe? Mas e agora? Tipo, eu tenho. Só eu posso mudar isso, né? Tipo, só eu posso mudar, tipo, como eu processo. É uma forma também de você lidar, de se presentear, sabe? De se Ser presentear. gentil consigo mesmo, né? Be kind. Be kind. Assim. Muito 2015, tipo, keep calm, be kind. É, ai, Será que tava errado essa eu placa, errei, né? agora eu só sofria. Será que tava errado essa época? Keep Não. calm, keep calm. E daí, assim, a gente falou um monte de coisa. A gente já tá chegando no finalzinho desse episódio, curiosamente. E, pra eu não terminar, porque eu tô aqui com minha Gestalt aberta, eu queria só repassar sobre quais são as 3 fases que o Alan fala no livro e que de alguma maneira a gente falou aqui também, mas não nessa ordem. Todo esse histórico faz que nós, homens gays, cresçamos num mundo passando por um primeiro estágio que ele chama de sobrecarregamento, sobrecarga de vergonha. É a jiboia engolindo, A jiboia engolindo engolindo a vaca. a vaca, engolindo uma baleia. Nós passamos por uma quantidade enorme, absurda de vergonha numa época da vida onde não tínhamos os equipamentos e a estrutura cognitiva e emocional necessárias para gerenciar e para processar isso. Isso tem uma série de complicações. A raiva aparece aqui como uma compreensão de que eu, de alguma forma, sou responsável e que eu tenho que fazer algo a respeito para mudar É. isso, porque eu não quero ficar me sentindo com vergonha o tempo todo. Então tá nas minhas mãos fazer algo a respeito. Isso nos leva para o segundo estágio, que é o estágio da compensação da vergonha. Muitos homens gays vivem a sua vida presos no segundo estágio. Aham. Porque depois que eu não tenho mais vergonha, não tenho mais vergonha. Muitas aspas aqui pra quem tá só ouvindo. É, A gente tá fazendo a gente tá aspas. fazendo aspas, tá? Muitas aspas, fazer aspas duplas. Co- Como eu não tenho mais vergonha, agora eu preciso encontrar um jeito de mostrar para as pessoas que eu sou muito bom. É, tipo, agora que eu teoricamente lidei, agora eu tenho que falar, galera, olha quem eu sou. Agora, me amem. E daí vem o bom menino, vem o gay que se mata de ir pra academia, vem o gay que quer ser um excelente profissional, O arrogante. o Tô falando muito arrogante. arrogante. Mas o... Tô brincando, amigo. O arrogante, a pessoa que fica tentando sempre. E não consegue se desligar do trabalho, dos problemas, quer ser a pessoa resolutiva, sabe? Tipo, o tempo Aham. inteiro em todos os lugares. Ou a pessoa, tipo assim, que é muito. Que é o bom menino, que é muito gentil o tempo inteiro. Então ela quer ser legal. Então, tipo, o porteiro, ele fez uma cagada. Ao invés de você te falar, não, olha aqui, vamos consertar. Não, você fica, tipo, em silêncio, você lida com aquilo sozinho. Se o garçom traz a comida errada, ao invés de você sinalizar, você come a comida que foi errada. Porque assim, a gente percebe também muitas coisas nessas pequenas atitudes, assim, né, do dia a dia. E também isso vai para relacionamentos, onde você é a pessoa que fica muito submissa, não fala, ou até vai para outro lugar, que é a relação vai ser muito De abusiva ser pela sua parte. hostil, de esculhambar a pessoa, de fazer drama, cena e todas aquelas coisas que eu tenho certeza que você sabe É, e que nós já falamos em todos os outros episódios do podcast. Basicamente, todos os conteúdos se enquadram nessa fase aqui. E muitas vezes, na maior parte das vezes, é nesse lugar que os homens gays nos procuram na terapia. No exatamente. momento de compensação da vergonha. Por quê? Porque chega uma hora que não funciona mais. Ser um cara bonitinho, gostosinho, com barriga trincada, já não resolve os meus problemas todos. Eu continuo me sentindo deprimido. Foi legal por um momento. Foi legal por um momento. Ser um bom menino, ser um excelente profissional, não está resolvendo a minha depressão crônica, não resolve minha ansiedade, não resolve os meus comportamentos de risco, não resolve o como eu tenho negligência comigo mesmo por raiva. Só que o doido é que a maioria das pessoas, é até ruim falar isso, mas morrem nessa fase, literalmente. Morrem nessa fase. Por isso que o livro traz que muitos homens gays não chegam na terceira fase, que é a de cultivar a autenticidade, que é poder aceitar que somos sim seres humanos e progressivamente se colocar em situações que nos ensinem a lidar com a vergonha,
para que a gente não fique sobrecarregado com ela e que a gente aprenda maneiras de interagir, de lidar com as pessoas, para superar a raiva, para superar essas emoções que ficaram escondidas e que de alguma forma deformaram a maneira como a gente se vê. Acho que é se expor e dar oportunidade para você rever alguns conceitos e algumas percepções que você tinha e que na verdade não são tão aquilo que você acha, mas assim, é também vivenciar isso sem aquele viés da confirmação. É tipo, não, eu vou realmente entender o que eu tô sentindo aqui. Tipo, ao invés de tirar a conclusão assim, ah, não gosto, não quero ir, é você, tipo, tirar, não, peraí, mas por quê, né? Às vezes é um pouquinho chato no início, porque a gente tá acostumado a só, assim, né, tchau, não quero lidar com isso. Mas, na verdade, é a parte mais importante. Eu acho que é tomar decisões difíceis para não ter uma vida difícil. Talvez seja, tipo, a coisa que mais Uhum. resuma essa fase, porque é muito difícil você se expor quando você tem medo de se expor. É muito difícil você ser vulnerável quando você só quer ser bem aceito e se mostrar, né? Então, é legal quando a gente tem esse apoio, né? Então, buscar, tipo, conversar com amigos e tal. Mas, enfim, eu acho que é muito difícil pra gente chegar por conta disso, mas persistam. Uhum. Esse episódio rendeu, hein? Rendeu, né, menina? Rendeu, né, menino? Pastor, Um pastor aqui evangelizando a palavra de Alan. Gente, sério. né? É Se bem você, legal. se você, olha só, se você faz terapia e o seu terapeuta não faz ciência da existência desse livro, Pois faça ele ter. pois faça ele ter. Manda esse vídeo pra Manda ele. esse vídeo pra ele, converse com ele. Se ele disser, eu não preciso ler isso, pare de fazer terapia com esse profissional e procure um outro. Porque isso aqui, quase mandei mensagem pro Alan pra ver se ele não aceita, assim, a gente fazer uma tradução e publicar esse livro no Brasil, sabia? Pede o ChatGPT, a gente. Eu sei, mas aí, direitos autorais, Tem um né? pouquinho disso. Tem um problema. Enfim, mas. Olha só, ai, muitas coisas pra falar. Ah, e vamos colocar o link do livro também pra quem quiser comprar, quem quiser conseguir ler. Vamos na colocar o descrição. link do livro na descrição para você comprar e adquirir se você souber ler inglês. Se não souber, também compra e aprende, porque vale a pena. O que os gays falam sobre isso tudo? O que você acha? Eu acho que os gays, eles. Eu não sei se eles falam. Eles não falam, né? Por isso que a gente quer que vocês coloquem nos comentários. Bota no comentário aí o que você pensa sobre isso, o que te tocou, como que se mexeu. E queria te dizer também o seguinte: nós estamos com uma campanha de apoio do podcast, um espaço para que você que é ouvinte, para você que é telespectador, que Posso acompanha, ajudar a gente. possa ajudar Dá- a fomentar o que desse trabalho aqui. A gente tem as nossas despesas com os equipamentos, com edição, com o Tudo, translado. né, gata? Com o meu botox para ficar bem na Exatamente. câmera. Então, assim, como é que vai fazer, né? Como é que vai fazer? Não é? Depois de 4 anos produzindo conteúdos e fazendo o podcast de forma totalmente gratuita, nós achamos que mudar a rede social, trazer para o YouTube e criar uma comunidade fosse um ótimo espaço de não só. Mas também você que tá, desculpa assim, mas você também que tá no Spotify, por favor, também ajude a gente. Também ajude a gente, por favor, né? Mas que a gente tenha um espaço diferente para contribuir. Clica no link, se inscreve lá, se informa. Você pode contribuir de muitas maneiras. E lá no Apoia-se a gente também deixa materiais complementares. Inclusive, neste vídeo aqui, eu vou disponibilizar para a gente lá no Apoia-se um manualzinho que o Alan compartilha no final do livro. Simples, mas com uma lista de Legal. quais são as atitudes que a gente pode desenvolver no dia a dia para que a gente cultive mais autenticidade. E eu acho que você vai gostar disso. Exatamente. E bom, se você curtiu esse vídeo, dê like, inscreva-se no nosso canal. E como as pessoas te encontram? Amiga, as pessoas podem me encontrar no @meupsiagay. Se não encontrar rede social com esse arroba é porque eu não tenho. Que baniram. Eu que me banhiro. Também tem isso. E você? Eu posso ser encontrado no underline Lucas De Vito, no TikTok, no Instagram, a Clínica LGBT com Local, minha clínica de saúde mental. E também a gente pode ser encontrado no underline Podkey, No que é o Podkey. nosso... eu acho que a gente tem Instagram, talvez a gente tenha TikTok, não sei. A gente tem TikTok os não, dois só que são Instagram. oficial, mas vamos criar, né? Talvez a gente A gente cria sim. Talvez a gente não tinha, mas agora até esse episódio pro ar já teve. Muita coisa muda. E é isso, muito obrigado por assistir aqui até o final. Aqui na descrição tem tudo que vocês precisam. Uhum. E Todas as referências de material, de artigos que foram citados vai estar na referência, com descrição, tudo bonitinho. Compartilha, manda para os manda seus pro amigos. amigo, Reúna os seus amigos para tomar um vinho enquanto vocês assistem isso. Conversem sobre as histórias de vocês, falem sobre essas estratégias, democratize esse assunto, traga mais para as pessoas para que a gente fale cada vez mais sobre. Exatamente. É isso.
Muito obrigado por assistir até o final. Amamos vocês e até semana que vem, na próxima quinta ou na próxima segunda, se você assiste pelas outras Um plataformas. próximo episódio. Tchau!